O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 17 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte, o primeiro pilar do Catecismo, chamado a profissão de fé. Dentro deste pilar estamos na primeira sessão, Eu creio, nós cremos, e no capítulo 2, Deus vem ao encontro do homem. Dando continuidade hoje ao artigo 3º do mencionado capítulo, vamos ler o terceiro item, do número 109 a 114. Terceiro, o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e é aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então correntes, de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são, de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais, de outros gêneros de expressão. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura, conforme o Espírito que a inspirou. 1. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. 2. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Consoante um adágio dos padres, Sacra Scriptura principalius est, in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus,
e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundum spiritualem sensum, quem spiritus donat ecclesiae. Segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. 3. Estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Para o comentário adicional de hoje, leremos um discurso do Papa Bento XVI do ano de 2009 com o tema da inspiração da Sagrada Escritura. Discurso do Papa Bento XVI aos participantes da plenária da Pontifícia Comissão Bíblica, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Queridos membros da Pontifícia Comissão Bíblica, reunistes-vos de novo para aprofundar um tema muito importante, a inspiração e a verdade da Bíblia. Trata-se de um tema que diz respeito não só à teologia, mas à própria Igreja, dado que a vida e a missão da Igreja se fundam necessariamente na Palavra de Deus, a qual é a alma da teologia, e juntas, inspiradoras de toda a existência cristã. O Papa Leão XIII, na encíclica Providentissimus Deus, oferecia aos exegetas católicos novos encorajamentos e diretrizes em tema de inspiração, verdade e hermenêutica bíblica. Mais tarde, Pio XII, na sua encíclica Divino Afflante Spiritu, recolhia e completava o precedente ensinamento, exortando os exegetas católicos a encontrar soluções em plena sintonia com a doutrina da Igreja, tendo devidamente em consideração as contribuições positivas dos novos métodos de interpretação que, entretanto, se desenvolveram. O impulso concreto dado por estes dois pontífices aos estudos bíblicos encontrou plena confirmação e foi ulteriormente desenvolvido no Concílio Vaticano II, de modo que toda a Igreja dele tirou e continua a tirar benefício. Em particular, a Constituição Conciliar Dei Verbum ilumina ainda hoje a obra dos exegetas católicos e convida os pastores e os fiéis a alimentar-se mais assiduamente na mesa da Palavra de Deus. O concílio recorda a propósito, antes de tudo, que Deus é o autor da Sagrada Escritura. As verdades reveladas por Deus, que se encontram escritas e manifestas na Sagrada Escritura, foram redigidas por inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Portanto, dado que tudo o que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam deve ser considerado como confirmado pelo Espírito Santo, autor invisível e transcendente, deve declarar-se, por conseguinte, que os livros da Sagrada Escritura ensinam com firmeza, com fidelidade e sem erro, a verdade que Deus, causa da nossa salvação, quis consignar nas sagradas letras. Da correta colocação do conceito de divina inspiração e verdade da Sagrada Escritura, derivam algumas normas que dizem respeito diretamente à sua interpretação. A mesma Constituição Dei Verbum, depois de ter afirmado que Deus é o autor da Bíblia, recorda-nos que na Sagrada Escritura Deus fala ao homem de modo humano,
Deus fala realmente à maneira humana. E esta sinergia humano-divina é muito importante. Deus fala realmente aos homens de modo humano. Para uma reta interpretação da Sagrada Escritura, é preciso, portanto, procurar com atenção o que os hagiógrafos quiseram realmente afirmar e o que aprouve a Deus manifestar através das palavras humanas. As palavras de Deus expressas por línguas humanas tornam-se semelhantes à palavra humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai, tomada a carne da fraqueza humana, se tornou semelhante aos homens. Estas indicações muito necessárias para uma correta interpretação de caráter histórico-literário, como primeira dimensão de qualquer exegese, exigem depois uma ligação com as promessas da doutrina sobre a inspiração e a verdade da Sagrada Escritura. De fato, sendo a Escritura inspirada, há um sumo princípio de reta interpretação, sem o qual os escritos sagrados permaneceriam letra morta, só no passado. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com o qual foi escrita. A este propósito, o Concílio Vaticano II indica 3 critérios sempre válidos para uma interpretação da Sagrada Escritura conforme ao Espírito que a inspirou. Antes de tudo, é preciso prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Sagrada Escritura. Só na sua unidade é Escritura. De fato, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Sagrada Escritura é una em virtude da unidade do desígnio de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Em segundo lugar, é necessário ler a Escritura no contexto da tradição viva de toda a Igreja. A Sagrada Escritura é escrita no coração da Igreja antes do que em instrumentos materiais. De fato, a Igreja leva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação da mesma, segundo o sentido espiritual. Como terceiro critério, é necessário prestar atenção à analogia da fé, ou seja, a unidade de cada uma das verdades da fé entre elas e com o plano integral da revelação e a plenitude da divina economia nele encerrada. Como nos recorda a mencionada Constituição dogmática, existe uma unidade inseparável entre a Sagrada Escritura e a tradição, porque ambas provêm de uma mesma fonte. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura relacionam-se e comunicam-se intimamente entre si, porque surgindo ambas da mesma fonte, de certo modo se fundem e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto consignada por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por seu lado, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a Palavra de Deus, confiada aos apóstolos por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo, para que com a luz do Espírito de verdade aguardam, exponham e difundam fielmente na sua pregação, donde se segue que a Igreja não tira somente da Sagrada Escritura a sua certeza de todas as coisas reveladas. Por isso se devem receber e venerar ambas com igual afeto de piedade e reverência. Só o contexto eclesial permite que a Sagrada Escritura seja compreendida como autêntica Palavra de Deus que se torna guia, norma e regra para a vida da Igreja e o crescimento espiritual dos crentes. Isso não impede de modo algum uma interpretação séria, científica, mas abre, além disso, para o acesso às dimensões ulteriores de Cristo, inacessíveis a uma análise só literária, que permanece incapaz de acolher em si o sentido global que no decorrer dos séculos guiou a tradição de todo o povo de Deus.
Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!